Boa, pessoal, essa aqui será uma aula de fixação de conceitos. E quais conceitos, né, nós desejamos fixar? Bom, vamos trabalhar sobre a aula número 29, né? Vamos fixar os conceitos dessa aula. Nessa aula estudamos três versões, né, associadas ou atreladas a planos em R3. Então, vamos lembrar o que foi feito nessa aula número 29. Né? E vamos resolver dois exercícios ou três exercícios de forma que nos ajudem a fixar os conceitos que foram trabalhados nessa aula. Então, eu vou fazer um desenho à mão e depois faço esses desenhos em GeoGebra. Então, digamos que a situação é em R3. E digamos que tu tem um plano passando pela origem de R3. Epa, tá, o pontinho que se identifica com a lista 00. Beleza? Então, digamos que tu tem um plano, fixa um plano entre os infinitos planos em R3 que passam pela origem. Tu fixa um desses planos. Beleza? Nós sabemos que atrelado, né, a esse plano fixado, há uma equação linear em três variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Ou seja, essa é a definição, né, que inicialmente nós fornecimos de planos, né? Planos são conjuntos, soluções de equações lineares em três variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Então, digamos que associado a esse plano existe, né, essa equação linear em três variáveis em que pelo menos A, B ou C são distintos de zeros. Né? Pelo menos um deles é um número real distinto de zero. Não? E esse termo aqui, né, é o número zero. Né? Isso diz que o plano passa pela origem. Então, o teu plano passou pela origem de R3, beleza? Ok. Então, essa seria a versão número 1 de um plano que passa pela origem. Vamos chamar esse plano de pi. Beleza? Ok. Então, o que quer dizer que esse plano tenha atrelada essa equação, né, linear em três variáveis? Quer dizer, então, que todo pontinho, né, todo pontinho desse plano, todo pontinho, isso que tu está vendo na tela, né, são pontinhos que estão sobre esse plano, né, satisfazem a equação linear. Por exemplo, se esse pontinho D, não vamos chamar de D, vamos chamar de E. Esse pontinho E estiver nesse plano, né? É porque eu desenhei nesse plano. Tudo bem, o pontinho está no plano, mas que significa algebricamente que ele esteja? Algebricamente ou analiticamente, isso significa que quando tu substitui x por E1, y por E2 e z por E3 na equação, então do lado esquerdo tu tem 0, que é igual a 0 do lado direito, né? Isso significa que E esteja no plano π, beleza? Ok, então π é o conjunto que contém todas as soluções dessa equação linear em três variáveis. Beleza? Ok. Agora, há uma segunda versão, né, de um plano. Né? Para isso, que precisamos? Precisamos pegar dois pontinhos nesse plano aqui. E esses dois pontinhos, né, precisam ser diferentes de esse pontinho aqui. O sea, os pontinhos que vamos a escolher são dois pontinhos. Esses pontinhos não podem ser nulos, beleza? Então, não podem coincidir com esse pontinho aqui. A outra coisa é que esses dois pontinhos que tu vai escolher agora, né, estão sobre esse plano π e, portanto, são soluções dessa equação linear, não podem ficar sobre uma mesma linha que passa pela origem, beleza? Então, vamos lá. Aqui, vou apagar isso aqui, e já sabemos quem é esse.
Entonces, digamos que yo pego un puntinho aquí y llamo ese puntinho de A. Y digamos que yo pego un puntinho aquí y llamo de B. Esos dos puntinhos son cabezas de vectores ancorados. Entonces, voy a construir ese vector aquí con cabeza en A y voy a construir ese vector aquí con cabeza en B. Beleza? Então, como A e B, eles não descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem, então significa que esses vetores assim construídos, o vetor OA e o vetor OB, eles não descansam sobre uma mesma linha que passam pela origem, né? Então, esses vetores não são paralelos, ok? Eles não descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Ou seja, se usas o concepto de ángulo entre vectores significa que o ángulo entre esos vectores, digamos que sea teta, no es ni 0 grados ni es 130 grados, beleza? Ok. Agora, dá para construir uma segunda versão desse plano pi, versão do número 2, que também equivale a essa versão número 1. Né? Outra forma de enxergar ao plano pi, outra forma. Nessa versão, então, todo punto de ese plano se escribe, quiero usar otras letras aquí porque si no confunde con los coeficientes de la ecuación cartesiana atrelada al plano pi. Voy a usar aquí alfa 1 A, alfa 2 B, alfa 1, alfa 2, números reales. Essa aqui é a versão número 2, versão 2 do plano pi. Nessa versão do plano pi, que significa que um ponto esteja, digamos que esse pontinho é E. Que significa que E esteja no plano pi na versão número 2. Significa que esse pontinho aí é cabeça de um vetor que se escreve como uma suma vetorial de algum múltiplo escalar de A com algum múltiplo escalar de B. Ou seja, então, E, esse pontinho aqui, então, né, o E está em pi se somente se o E tal vetor é uma suma vetorial, ou é suma vetorial, né? De algún múltiplo escalar de un vector OA con algún múltiplo escalar de un vector OB. ¿Beleza? Más precisamente, E está en pi, sí, solo, sí, solamente sí, existen escalares alfa y beta, digamos, está ok. E se escribe de esa forma, ¿beleza? Geométricamente eso significa que el vector OE, ¿no? El vector OE se escribe como suma vectorial de algún múltiplo escalar de A con algún múltiplo escalar de B. Y eso se aplica para cualquier otro punto que esté en un plano. O sea, si son está en ese plano, así que si él es cabeza de un vector que se escribe como combinación lineal de esos vectores. Entonces, todo punto del plano pi es de facto que una combinación lineal de los vectores A y B. ¿Beleza? É isso. O plano pi é o conjunto que contém todas as combinações lineares dos vetores A e B.
Pronto, essa é a versão número 2 do plano pi. Ah, como construo A e B? Bom, como eu te disse, né? A partir de alguma versão que seja dada, né? Digamos que foi dada a versão cartesiana desse plano pi. Então, tu construi A como sendo um pontinho não nulo que seja a solução dessa equação. Agora, para o outro vetor, tu precisa que esse pontinho que tu escolher não fique numa linha que pase pela origem que contenha a A. O sea, não pode existir uma linha que passa pela origem que contenha esses dois pontinhos. Beleza? Que tu escolher, né? Tu tem que garantir que uma vez escolhidos os dois pontinhos, quando tu construir os vetores ancorados com cabeça esses dois pontinhos, esses dois vetores não descansem sobre uma mesma linha que passa pela origem. Que passe pela origem. Beleza? Ok. Agora, existe outra versão, né? Associada a um plano que passa pela origem. E nessa versão, nós precisamos, já tendo dois vetores, né? Tendo dois vetores não nulos e não paralelos que estejam colados no plano pi, ou seja, que gerem ao plano, né? No sentido de que todo ponto do plano se escreve como combinação linear desses vetores, então dá para construir uma terceira versão, né, do plano pi. Como? A partir de um conceito, né, que foi introduzido nessa aula número 29, né, que é o conceito de vetor normal. Né? Então, um vetor, um vetor em R3 se diz normal a um plano que passe pela origem. Inicialmente eu comecei assim. Se somente se esse vetor n, né, que simbolizamos com essa letra de n de normal, é primeiro diferente do nulo. O sea, não pode ser o vetor zero de R3. E a segunda coisa é que ele deve formar com todo ponto do plano pi um ângulo de 90 graus. Né? Salvo com a origem do plano, né? Aí tu não forma ângulo nenhum, mas se respeita aquela condição de que o produto ponto entre n e a z nula é zero. Ok? Então, nesta versão, de fato, o plano pi se enxerga como sendo que o complemento ortogonal desse vetor n, ou seja, todo ponto que fique no plano pi é cabeça de um vetor. Se esse x é diferente desse cara aqui, então x ele é cabeça de um vetor ancorado que tem comprimento, porque estamos supondo que esse x não coincide com o O. Então, nessa versão número 3, x está no plano pi se o vetor com cabeça, ancorado com cabeça x faz com n um ângulo de 90 graus. Beleza? Esse n, assim construído, se chama um vetor normal ao plano π. E quem é um candidato a vetor normal a um plano dado? Bom, nesse caso, como π é gerado por os vetores A e B, o candidato natural seria o produto vetorial de A com B, porque de fato, sendo n perpendicular a A, ou seja, ângulo entre esse cara aqui e esse cara aqui é π meio. E como é também perpendicular a B, ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui, o ângulo entre eles é π meio, dá para provar que n tem a propriedade de ser perpendicular a cada vetor que fique colado nesse plano. 90 graus. Beleza? Então, é um candidato a ser um vetor normal ao plano. Há mais candidatos? Sim. Aonde ficam esses vetores que são candidatos a serem vetores normais a planos? Eles ficam todos
sobre a linha gerada pelo vetor n. Então, sobre essa linha ficam todos os vetores que têm a propriedade de serem normais ao plano π. Então, tu podes escolher muitos vetores normais, né? Aonde que tu escolhes esses vetores? No geral do vetor n, que é uma linha. Salvo que tu não podes pegar o vetor zero, né? Porque, por definição, o normal, eu já digo que ele é diferente do vetor zero. Beleza. Então, nessa versão número 3, então, versão número 3, de pi. Então, pi, né? Pi se pode enxergar como sendo o complemento ortogonal do vetor n. Ou seja, pi se pode enxergar como sendo que o conjunto de todos os vetores em R3 que verificam a propriedade de que x.n é igual a zero. Beleza? Então, tu tem três versões, né? Três formas equivalentes de enxergar a um plano em R3 que passe pela origem. Beleza? Que passe pela origem. Então, um exemplo disso. Um exemplo. Tenho escrito aqui o exemplo. Aqui. Então, determine. Vou colocar exemplo número 1. Determine. Esse ficou feio aqui. Determine a versión vectorial do plano en R3 con ecuación cartesiana x más y menos c igual a 0. Opa, beleza. Ok, então solução. Então esse plano com essa equação está na sua primeira versão, na versão cartesiana, beleza? Ok, então, se tu estudou essa aula número 29, né? Aí tu podes usar os coeficientes da equação na ordem coeficiente em x, coeficiente em y, coeficiente em z, para construir um vetor normal ao plano dado, né? Então, se tu estudou essa aula, então tu diz, ah, pronto, eu já sei quem é um candidato a vetor normal a esse plano. E isso se construi, né? Eu vou chamar esse plano aqui de o plano π, né? Então vamos escrever assim. Um vetor normal a π é. Vou escrever n π para indicar que n é um vetor normal a esse plano. Um candidato seria 1, 1, menos 1. Há mais candidatos, sim. Todos aqueles que fiquem na linha gerada por esse vetor. Então vamos lá. Então esse aqui é um candidato a vetor normal a esse plano. Agora, esse plano, né, π, eles pode se pensar como sendo o quê? O complemento ortogonal desse vetor, né, nπ. Beleza? Então, todos os vetores, todas as soluções dessa equação, né, cartesiana, verificam a propriedade de quê? De ter produto ponto com esse vetor igual a zero. Beleza? Então, tu diz, que π é igual ao complemento ortogonal desse vetor. Beleza?
Entonces, ¿cómo así, profesor? Estoy falando, ¿no? O sea, pi, un vector normal a pi, está así, pi, o plano pi, ele pode se enxergar como sendo o quê? O complemento ortogonal do vetor nπ. É isso. E nós sabemos que o complemento ortogonal a um vetor em R3 que não nulo é um plano. E esses planos devem coincidir. O π deve coincidir com o complemento ortogonal do vetor nπ. Beleza? Mas tu dices, não, essa serve como versão vetorial, né? É uma versão de um plano. O sea, nessa versão, todo son debe verificar que son punto np igual a 0. Beleza? Mas tu dices, não, ainda não me sinto satisfeito, né? Porque ele quer, né, a versão vetorial. Então, como dá para construir isso aí? Dá. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer em GeoGebra. Primeiro eu vou fazer em GeoGebra. Eu vou te mostrar GeoGebra já. O plano, aqui tu tá vendo na tela, né? Eu já desenhei esse plano. Na tela, isso aqui são deslizadores. Esos deslizadores aquí representan los coeficientes de esa ecuación aquí. Entonces, por ejemplo, mi plano, ¿no? Coeficiente en x es 1, coeficiente en y es 1, coeficiente en z es menos 1, si ese es un plano, ¿no? Que fue pedido. Y el termo constante de esa ecuación es 0. 0 porque el plano pasa por la orilla. ¿Beleza? Entonces ya sabemos que un vector normal a ese plano es un vector 1 menos 1. Vamos lá. Eu vou colocar esse pontinho aí. 1 menos 1. Então, de fato, esse pontinho, esse pontinho aí que eu estou mostrando, é de fato cabeça de um vetor que tal que? Esse vetor aí que tu está vendo, né? Eu vou tirar esse rótulo aí. Esse vetor que tu está vendo, eu vou colocar outra cor aí. Esse vetor que tu está vendo aí na tela, ele verifica a propriedade de quê? De que qualquer pontinho que tu coloque aqui, ele sempre forma com, o sea, eu vou colocar aqui, esse pontinho aqui, e vou construir um vetor. Esse pontinho aí é cabeça de um vetor, sabe o que é? Que esse vetor aqui, tendo essa cabeça, forma com esse vetor aqui um ângulo de 90. E isso se tem para qualquer pontinho, né, que tu pegue nesse plano azul. Então, qualquer pontinho do plano azul é cabeça de um vetor que verifica a propriedade de ter que produto ponto com esse vetor igual a 0. Geométricamente isso significa que o ângulo desse vetor aqui e desse vetor aqui é 90. Tu pode verificar isso aí, beleza? Ok. Sim, professor, mas você está... Então, olha só. Tendo esse vetor aqui, dá para construir esse plano, porque esse plano se pode enxergar como sendo que o complemento ortogonal desse cara aqui. Mas o exercício está pedindo, né, que forneça uma versão vetorial do plano que foi dado. Eu somente, né, forneci a terceira versão, né, a número 3, que coloquei aqui no PDF. Para a número 2, tu precisa que determinar duas soluções dessa equação aqui. Ecuación x más y menos z igual a 0. Duas soluções dessa equação aqui. Preciso de duas.
Como encontro essas duas? Então, vamos lá. Digamos que tu pega A igual a 1, 0 e 1. Serve? Acho que sim. Aí serve. Por quê? Porque se eu substituo x por 1, y por 0 e z por 1, 1 menos 1 te dá 0. Então, A está aí. Agora, para o segundo pontinho que tu pegue aí, né? Vamos lá, vamos colocar esse, vamos ver se esse pontinho está aí, né? Ele está, porque eu já provei analíticamente, mas eu vou colocar esse pontinho ali. 1, 0, 1. Esse pontinho está aí. Beleza? Ele está. Outro pontinho. Eu sempre chamo de G, né? Eu vou renomear e vamos ver se dá para colocar A. Agora eu vou pegar outro pontinho, né? Mas eu tenho que pegar esse outro pontinho de tal forma que ele não fique na linha que passa pela origem, na linha que contém A e passa pela origem. Então, tem que garantir que esse segundo que eu que escolha, né? Não seja um múltiplo escalar de A, em outras palavras. Bom, não pode ser 0, 0, 0, né? Isso aí, eu espero que tu compreenda que não pode ser. Não, vamos ver, vamos tentar com esse aqui. 1, 2, 3. Bom, se a pau será un múltiplo escalar de tu vector A, tu pontinho A. Entonces, tú tienes que garantir que ese pontinho A y B no fiquen sobre una misma línea en R3 que pase pela orilla. De aquí a poco, tú puedes comprobar de forma analítica que eso es verdad. Yo pegué 1, 2, 1, 2, 3. Opa, tú dices, opa, parece que estivessem, cara. Mas não estão. Não estão. Mas, obviamente, né? Os diseños pueden a veces nos enganar. Ese pontinho aqui, vou renomear. Vou renomear, vou chamá-lo B. Pronto. Então, eu peguei dois pontinhos. Vou tirar pronto. Agora vou construir vetores com, ancorados com cabeça esses dois vetores. Pronto. De fato, esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui. Vou tirar esse aqui que não quero. Eu não quero olhar ele. Esse vetor aqui, vamos chamá-lo de N. N, N. Ele verifica, esses dois vetores são tais que são perpendiculares a esse cara aqui, né? Dá para provar. Dá para provar. E o plano, né, gerado por esses dois vetores deve coincidir com o plano azul. Vamos lá. Agora eu vou clicar aqui. Vou colocar outra cor aqui. Pronto. Então esse plano vermelho, né? Então, a versão vetorial do plano azul, que é esse aqui, ó, coincide aqui, ó. Olha, pá, 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 pá. Não sei se tu está enxergando a mudança de cor, né? É porque as cores estão superpostas ou sobrepostas. Beleza? É o mesmo plano. Então, o plano pi nessa versão vetorial seria que ele é o conjunto de todas as combinações lineares, né? Geradas pelos vetores A e B, né? E esse vetor n é um vetor normal ou plano, né? Tu poderias fazer o produto vetorial de A com B. O produto vetorial de A com B é possível que coincida com esse cara aqui ou que seja um múltiplo escalar desses dois carinhas, né? Então vamos lá, vamos ver.
Aqui tu faz, ó, produto vetorial. O vetor A, o vetor A é K, e esse cara aqui. Então, olha só. Esse cara aqui é o produto vetorial de A com B. Esse é um candidato a ser vetor normal a esse plano, mas não é o único. Né? Então, esse cara aqui é de fato o produto. Não, então não te confundas. Esse cara aqui é o produto vetorial de A com B. Se confunda, por favor. Então, não é o único vetor normal esse plano. Há outro. Por exemplo, esse cara aqui. Acontece que candidatos a vetores normales, eles ficam na linha gerada por esse carinha aqui. Esse carinha aqui gera uma linha e esse vetor fica sobre essa linha, beleza? Ah, professor, como pode garantir que esses dois vetores são paralelos? Por exemplo, se tu calcula o produto vetorial desses caras aí, e o produto vetorial te dá um vetor, te dá uma seta com comprimento, o sea, te dá uma seta que é diferente da seta nula, então, esses dois pontinhos que tu pegaste não estão sobre uma mesma linha que passa pela origem. Beleza. Então, esse primeiro exemplo ficou, né? Ok. Então, vou deixar a primeira parte eh, aqui para que o vídeo não fique tão comprido. Beleza? Vamos lá.